Segundo estudiosos, você está em risco no dia do seu aniversário. Isso porque temos uma chance maior de morrer exatamente nesse dia. Mas não se assuste, eu vou te explicar tudo isso e muito mais sobre as curiosidades mais loucas do nosso planeta e da nossa sociedade. Fique até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Vem cá, eu te contei que lá no final da década de 80, alguns médicos não acreditavam que recém-nascidos eram capazes de sentir dor? Pois é, um estudo lá de 1988 com médicos britânicos e irlandeses mostrou que 13% dos entrevistados estavam confiantes de crianças de 0 a 12 meses não sentiriam dor. Pior que os 23% estavam absolutamente certos. Portanto, mesmo nas cirurgias mais graves, os médicos geralmente administram apenas anestesia local. A questão de saber se as crianças com menos de 1 ano de idade sentem dor ou não tem sido um objeto de debate há décadas. Mas hoje, os recém-nascidos, mesmo os não nascidos, demonstraram sentir dor como os adultos. Você tem mais chances de morrer tomando um banho do que ganhar na loteria. Vou te contar, viu? De acordo com várias pesquisas, a chance de ganhar um prêmio na loteria está entre 176 milhões e 15 milhões. Mas, infelizmente, as chances de morrer em seu próprio banheiro durante um banho, por exemplo, são muito maiores. 1 em 840 milhões. Apesar das poucas chances de ganhar na loteria, alguns ainda acreditam na sorte, como esse casal escocês, por exemplo, que em 2011 ganhou 161 milhões de libras esterlinas, cerca de 835 milhões de reais. Bom, eu prefiro acreditar na sorte. E você? A probabilidade de você falecer em seu aniversário é de 6,7% mais elevada que qualquer outro dia. Pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, descobriram que temos em média 6,7% mais chances de falecer em nosso aniversário do que em outros dias. Deus me livre! Além disso, entre os jovens de 20 a 29 anos, a média é maior, 25,39%. Um número um pouco assustador, você não acha? Infelizmente, os cientistas não sabem como confirmar a razão exata desses dados. Acidentes em tais celebrações e o desequilíbrio de pessoas depressivas que esperam ajustar as contas com a vida precisamente nesse dia. Te contei que existe uma ameba capaz de penetrar pelo seu nariz e devorar seu cérebro? Pois é, quando a gente pensa que já viu de tudo, tem coisa pior. Essa assustadora criatura entra pelo seu nariz até o seu cérebro e começa a devorá-lo. Isso parece um pouco duvidoso, como se fosse uma lenda urbana ou uma simples história de filme de terror. Mas, para o nosso pavor, é uma triste realidade. A ameba parasita Naegleria fowleri habita em águas sujas e quentes e é capaz de penetrar através do nervo olfativo até o cérebro humano, causando a meningoencefalite amebiana primária. Mesmo com a grande disponibilidade de medicamentos, nem sempre é possível salvar a vida de pessoas que tiveram a infelicidade de contrair essa doença. Por isso, não vale a pena ignorar as advertências de proibição de banho à beira de praias de água doce. Você tem que concordar comigo, é um pouco nojento. Agora imagine uma pandemia de ameba devoradoras de cérebro. Talvez seja daí que veio a origem da saga The Walking Dead. Se você fica na frente da televisão por mais de 2 horas por dia, cuidado, hein? Sua vida encurtará em 1,4 anos. Esse problema está muito distante de ser novo, já que até pouco tempo a televisão e o rádio eram fontes principais para receber as notícias diárias. Por exemplo, essa foto de 1991, vemos 2 irmãs de Israel assistindo televisão com máscaras antigás para ter informações de um ataque aéreo. E até mesmo agora, com a chegada da internet móvel e os smartphones, ver telenovelas, filmes e séries continua sendo um passatempo para muitas pessoas, mas sua consequência não é tão inofensiva, tá? Os que passam mais de 2 horas por dia assistindo televisão correm o risco de ter suas vidas reduzidas em 1,4 anos. Entretanto, não se desespere, pois não é o próprio dispositivo que é o responsável por isso, mas sim o hábito de ficar sentado durante horas e horas sem se mover com um olho fixo na tela. Milhares de ácaros vivem no seu rosto sem você saber. Outra história que parece sair direto de um filme de terror é que 1/3 das crianças, 2/4 dos adultos e também 2/3 dos idosos podemos encontrar um ácaro parasita chamado Demodex. Geralmente, eles vivem dentro ou perto dos folículos pilosos do rosto, nas áreas das sobrancelhas, cílios e nariz. Os ácaros se alimentam de células da pele e gordura e geralmente não causam nenhum desconforto grave, mas em alguns casos, por doença ou estresse,
estresse, seus números podem aumentar excessivamente, levando a uma doença chamada demoticose, que é muito comum em cães. E se você tá gostando do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, pois só assim a gente sabe se produzimos mais conteúdos como esse aqui no canal. Desmatamentos, queimadas, a natureza já está cansada das cagadas dos seres humanos. Em torno de 27 mil árvores são cortadas todos os dias para serem transformadas em papel higiênico. Esse fato é assustador e deveria servir de alerta. É improvável que deixemos de usar papel higiênico, mas se desenvolvermos uma tecnologia de reciclagem já utilizada em outros países desenvolvidos e começarmos a produzir papel a partir de materiais vegetais, a natureza agradeceria. Celulares têm 10 vezes mais bactérias que vasos sanitários. Não é nenhum segredo que frequentemente colocamos nosso celular ao lado durante a refeição, principalmente a gente que é viciada em redes sociais, não é mesmo? Imagine que ao invés do celular você colocasse um assento do vaso ao lado do seu prato de comida. Nojento demais, né? Mas acredite, isso não é tão repugnante quanto almoçar ao lado de um smartphone. Cientistas da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, descobriram que a superfície de um smartphone encontra-se 10 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. E o que fazer para minimizar a proliferação de bactérias? Segundo especialistas em microbiologia, basta limpar com regularidade o celular com líquido que contenha álcool ou toalhinhas umedecidas desinfetantes. No fundo do oceano existe um cemitério imenso de barcos afundados. Segundo estimativas da ONU, cerca de 3 milhões de barcos descansam no fundo dos oceanos. Lá encontram-se embarcações civis e militares de diferentes épocas, vários submarinos nucleares e, é claro, o famoso Titanic. Para você ter uma ideia, se tirássemos todas as embarcações lá do fundo e alinhássemos em uma corrente, poderia dar 2 voltas na Terra ao longo do Equador. Que loucura! Mais loucura mesmo eu não te contei, que milhares de pessoas morrem por causa de letra de médico. Segundo as estimativas do Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, 7 mil pacientes morrem nesse país todos os anos devido às receitas escritas com letra ilegível. Possivelmente no Brasil a realidade seja bem semelhante. Para combater esse fenômeno, implantou-se lá um sistema de prescrições eletrônicas que dispensa farmacêuticos de terem que decifrar a letra dos médicos. Infelizmente, essa tecnologia ainda não está disponível em todos os lugares. Por isso, muitas pessoas ainda contam com as habilidades dos funcionários de farmácias na hora de decifrar as receitas. Eu te contei 10 curiosidades pelo mundo que vão tirar o seu sono. Me diz aí, você conhecia algum deles? Qual é o pior? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Um grande abraço e até a próxima.